Alguns vídeos deixam a gente arrepiado e sem explicação. Prepare-se para ver cenas tão bizarras que parecem de outro mundo. Número 1. Homem flutuando no Walmart. Um cliente estava passeando pelos corredores do Walmart quando presenciou algo tão surreal que ele precisou gravar para provar. Diante de seus olhos, havia um homem que parecia flutuar. Isso mesmo, ele estava no ar, a alguns centímetros do chão, como se não estivesse sujeito à gravidade. O mais assustador é que ele segurava o carrinho de compras normalmente, que ainda estava apoiado no chão. Não havia cabos visíveis, nem truques aparentes. Era como se aquele homem tivesse, sem querer, ativado um tipo de habilidade sobrenatural. Talvez algo parecido com poderes de voo. A cena lembrava filmes de super-heróis, mas naquele momento não era ficção. Era a realidade. As pessoas ali ficaram paralisadas de medo e espanto. Ninguém conseguia entender o que estava vendo. E até hoje, ninguém conseguiu explicar como aquilo foi possível. Número 2. Ônibus escolar fantasma. Um ônibus escolar seguia seu trajeto normal pela manhã, levando um grupo de crianças para a escola. O motorista, como sempre, conversava com os alunos enquanto dirigia. Estava tudo tranquilo até que, de repente, algo inacreditável aconteceu. Todas as crianças simplesmente desapareceram do veículo ao mesmo tempo, como num passe de mágica. Sem entender o que estava ocorrendo, o motorista tentou manter o controle do ônibus, mas a situação era desesperadora. Ele parou o veículo imediatamente e foi verificar o interior. Os assentos estavam vazios, mas as mochilas, lanches e materiais escolares ainda estavam lá, exatamente como os alunos tinham deixado. A única explicação possível era que algo ou alguém havia teleportado as crianças para outro lugar. Ninguém viu portas se abrindo, ninguém saiu correndo. Tudo aconteceu em um instante. O motorista ficou paralisado, sem saber se deveria ligar para a polícia, os pais ou apenas tentar entender o que tinha acabado de presenciar. Número 3. Ciclista duplicado. Era um fim de tarde comum quando dois amigos decidiram pedalar juntos por uma pista que já conheciam bem. Durante o passeio, eles avistaram um garoto de bicicleta passando por eles. Tudo parecia normal até que, logo depois, outro garoto, idêntico ao primeiro em todos os detalhes, apareceu pedalando no mesmo caminho. Os amigos se entreolharam, confusos. Seria possível que o primeiro garoto tivesse dado a volta inteira e passado por eles novamente tão rápido? Não havia tempo físico para isso. A primeira teoria foi que poderiam ser irmãos gêmeos, mas algo naquela segunda figura não parecia certo. Ela se movia de maneira estranha e havia algo no olhar que causava arrepios. A suspeita mais assustadora era que aquilo não era um segundo garoto, mas sim uma entidade capaz de copiar formas humanas. Um tipo de duplicata perseguindo o original. Seja lá o que for, não era um passeio comum. Número 4. Animais em perseguição coletiva. Um morador estava em uma área isolada, acostumado com o silêncio e tranquilidade daquele lugar, quando testemunhou uma cena completamente fora do comum. Um ciclista passou pedalando e, logo em seguida, vários animais, incluindo cães e até pássaros, começaram a segui-lo em grupo. Era como se algo os atraísse diretamente para ele. Os animais não pareciam estar apenas correndo atrás por instinto. A movimentação era coordenada, quase como se estivessem respondendo a algum chamado invisível. Até os pássaros voavam em círculo acima do ciclista, acompanhando-o com precisão. A cena deixou o morador intrigado. Ele contou que, segundo crenças antigas, certos humanos têm uma energia diferente, parecida com a de bruxas ou curandeiros, que pode atrair animais de forma inexplicável. Afinal, muitas vezes os bichos sentem e percebem coisas que nós, humanos, não conseguimos ver ou entender. Número 5. Cachorro paralisado no tempo.
Um morador da vila estava caminhando por uma rua de terra quando viu algo que o fez parar imediatamente. Um cachorro, em pé no meio da estrada, estava completamente imóvel. Não era sono, nem descanso. Ele estava literalmente congelado, como se o tempo tivesse parado só para ele. O homem se aproximou devagar, tentando entender se o animal estava doente ou assustado. Mas, chegando bem perto, percebeu que o cachorro não tremia, não respirava, não reagia a nada. Estava travado em uma posição estranha, como se tivesse sido pausado em plena realidade. Alguns disseram que aquilo poderia ser resultado de bruxaria. Outros acreditaram que poderia ser um tipo de falha na Matrix, um erro na simulação que vivemos. Nenhuma explicação parecia suficiente. O animal só voltou ao normal minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Número 6. Gesto com poder de apagar as luzes. Duas amigas estavam dentro de um vagão de metrô, rindo e conversando, quando uma delas fez um gesto rápido com a mão, quase como uma brincadeira ou dança. Mas, no mesmo instante, todas as luzes do trem se apagaram de uma vez. O susto foi geral. Todos pensaram que havia sido uma queda de energia, mas algo ainda mais curioso aconteceu. A mesma garota repetiu o movimento com a mão, e as luzes se acenderam novamente. Algumas pessoas começaram a suspeitar de coincidência. Outras ficaram claramente assustadas. A amiga que estava ao lado disse acreditar que aquilo não era simples acaso. Para ela, a garota tinha alguma habilidade desconhecida e, sem perceber, havia ativado algo que afetava diretamente a energia ao redor. Seja coincidência ou um despertar de poder, ninguém mais esqueceu daquele momento. Número 7. Mulher arrastada por força invisível. Uma mulher estava organizando suas coisas, tirando objetos de uma caixa dentro de casa, quando, do nada, sentiu algo agarrando sua perna com força. Antes que pudesse reagir, foi violentamente puxada em direção a um quarto escuro. O mais assustador era que não havia ninguém visível por perto. Ela tentou resistir, mas a força era intensa e parecia impossível de lutar contra. Em pânico, conseguiu se soltar e correu para fora da casa, sem olhar para trás. Ela acredita que a casa estava assombrada antes mesmo dela se mudar. A experiência foi tão aterrorizante que ela decidiu nunca mais voltar àquele lugar. Até hoje, a história é contada como uma das aparições mais assustadoras que já ocorreram naquela região. Número 8. Homem caminhando sobre as águas de Londres. Próximo ao Palácio de Westminster, em Londres, um grupo de turistas estava observando o rio quando um homem foi visto se aproximando da margem. À primeira vista, nada parecia fora do comum, até que perceberam que ele estava andando sobre a água. Sim, literalmente caminhando como se estivesse em terra firme. Ele andava de forma tranquila, sem esforço, sem desequilíbrio. Não havia sinais de plataformas escondidas, nem qualquer estrutura que pudesse dar suporte. A água estava totalmente visível e clara. Testemunhas relataram que, por um momento, tudo ficou em silêncio, como se todos estivessem hipnotizados. O homem chegou até um barco próximo e subiu, como se aquilo fosse algo comum. As pessoas ao redor ficaram paralisadas. Era impossível não pensar. Que tipo de poder permitiria a alguém fazer aquilo? Nada ali parecia um truque. Por alguns segundos, todos acreditaram que estavam diante de algo sobrenatural. Número 9. Sombra salvadora na faixa de pedestres. Uma mãe atravessava a rua empurrando o carrinho de bebê, totalmente distraída, quando um carro surgiu em alta velocidade. Não havia tempo de correr, nem de reagir. Tudo indicava que a tragédia era inevitável. Mas, num piscar de olhos, algo inacreditável aconteceu. Uma figura escura e indefinida apareceu do nada. Em menos de 3 segundos, ela correu em direção à mulher e ao bebê, os agarrou
e os colocou em segurança sobre a calçada, fora do caminho do carro. A velocidade com que isso aconteceu parecia impossível para qualquer ser humano. Após o salvamento, a figura se levantou, tomou uma forma mais humana e desapareceu rapidamente entre as pessoas. Muitos dos que presenciaram acreditam firmemente que se tratava de um anjo da guarda ou alguma entidade protetora. Um resgate inexplicável, mas perfeitamente cronometrado, como se aquele ser tivesse aparecido só para isso. Número 10. Andarilho sem cabeça, captado por câmeras. Uma mulher, dona de casa, estava revisando as imagens da câmera de segurança da sua residência, como fazia de vez em quando. Ao olhar as gravações da rua em frente à casa, ela viu uma pessoa caminhando tranquilamente pela calçada. No início, nada chamou atenção. Mas quando ela deu zoom na imagem, percebeu algo de arrepiar. Aquela pessoa estava completamente sem cabeça. Não era um capuz cobrindo o rosto. Era como se a parte superior do corpo simplesmente não existisse. A figura continuou andando calmamente e, segundos depois, desapareceu do campo da câmera, sem correr, sem virar, sem explicação. Não havia qualquer sinal de edição no vídeo. As teorias começaram. Seria um fantasma? Um alienígena? O certo é que a imagem ficou gravada na memória da mulher para sempre. Número 11. Mulher congelada em plena risada. Um grupo de amigas chinesas estava curtindo a noite em um restaurante, conversando e rindo normalmente. De repente, no meio de uma gargalhada, uma das mulheres parou completamente. Ela ficou congelada como uma estátua, sem piscar, sem se mexer. Os olhos dela assumiram uma aparência estranha, quase sem brilho. As amigas tentaram chamar sua atenção, mas ela permaneceu imóvel, como se estivesse pausada fora da realidade. Durou poucos segundos, mas foi o suficiente para causar pânico. Após algum tempo, a mulher voltou ao normal, sem lembrar do que aconteceu. Algumas acreditam que ela foi possuída por um espírito que tomou controle por um breve momento. Outros acham que foi uma falha na simulação da realidade, um glitch na Matrix. Seja qual for a explicação, ninguém que estava ali conseguiu esquecer o que viu. Número 12. Helicóptero transporta anel misterioso. Moradores de uma cidade foram surpreendidos ao olhar para o céu e ver um helicóptero passando com algo muito incomum pendurado em uma corda longa. Não era um objeto comum. Tratava-se de um anel transparente, gigantesco, com diversos elementos estranhos presos a ele. A estrutura parecia leve e, ao mesmo tempo, cheia de mistério. Alguns disseram que o anel flutuante lembrava a forma clássica de um disco voador. Outros acreditaram que aquilo fosse parte de uma missão secreta e que o governo teria capturado um objeto voador não identificado. Há ainda quem diga que o anel entrou pelo céu por meio de um portal e estava sendo transportado para a análise. O que quer que fosse, não parecia algo terrestre. As imagens circularam pelas redes sociais e geraram milhares de comentários e teorias. Número 13. Mulher paralisada no estacionamento. Em um estacionamento movimentado, pessoas estavam indo e vindo, como de costume, quando uma mulher simplesmente parou no meio do caminho. Ela ficou ali, completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado só para ela. Seu corpo não tremia, ela não piscava, não fazia nenhum movimento. Quem passava por perto tentava entender se era alguma encenação ou problema médico, mas não havia expressão alguma. Era como se ela tivesse saído da realidade por um instante. Após alguns segundos intermináveis, a mulher voltou ao normal e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Várias pessoas chamaram o momento de glitch, comparando a uma falha em um jogo de videogame. Muitos acreditam que ela foi desligada momentaneamente por algo muito maior. Número 14. Lady Gaga, em estado de transe. Lady Gaga estava deixando um evento cercada por assessores e fãs, algo completamente comum em sua rotina.
No entanto, seu comportamento chamou a atenção de todos. Ela caminhava de forma estranha, com movimentos lentos, quase robóticos, como se estivesse fora de si. Alguns acreditaram que aquilo era apenas uma performance ou uma encenação planejada. Mas as pessoas que estavam próximas garantem que havia algo errado, algo além da atuação. Sua expressão estava vazia, o olhar fixo e os movimentos descoordenados. Alguns especularam que ela poderia estar sob o efeito de alguma força espiritual ou influência sobrenatural. O vídeo foi parar na internet e, como era de se esperar, viralizou. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquele momento. Número 15. Homem destrói parede e foge com super força. Um suspeito estava sendo mantido em uma sala de interrogatório, trancada com segurança reforçada. De repente, sem aviso, ele se levantou e deu um chute tão violento contra a parede que abriu um buraco enorme. A parede era feita de material resistente, usada justamente para impedir fugas. Mas ele passou direto, atravessando o buraco e escapando com facilidade. Os agentes que assistiram tudo pelas câmeras ficaram sem reação. A força que ele demonstrou era muito acima do normal. Para muitos, isso foi a prova de que o homem não era comum. Talvez estivesse possuído, talvez tivesse poderes ocultos. O fato é que, até hoje, ele não foi capturado novamente. E todos que viram a cena se perguntam: o que ele realmente era? Número 16. Garoto desaparece com bicicleta parada. 2 garotos estavam pedalando por uma trilha deserta, gravando tudo com o celular, como faziam com frequência. Em certo momento, um deles parou de gravar e, segundos depois, percebeu que o amigo havia desaparecido completamente. A bicicleta estava lá, parada, como se tivesse sido deixada no lugar. Mas o garoto havia sumido do nada. O amigo começou a chamá-lo desesperadamente, gritando seu nome várias vezes. Jeremy. Jeremy. Nenhuma resposta. A teoria mais aceita foi que um tipo de portal invisível se abriu por acidente e o levou. Não houve barulho, não houve correria. Ele simplesmente deixou de estar ali. O vídeo gerou pânico nas redes. Até hoje, o paradeiro do garoto continua um mistério. Número 17. Convidada desconhecida e aterrorizante no teatro. Um grupo de mulheres ensaiava movimentos com as mãos dentro de um teatro, como parte de uma aula ou apresentação artística. Enquanto todas estavam concentradas nos gestos, uma câmera de segurança captou algo extremamente perturbador. Sentada entre elas, havia uma mulher que ninguém reconheceu e ninguém lembrava de ter convidado. Seu rosto era extremamente pálido, o sorriso fixo era estranho, incômodo, quase sinistro. Mas o mais assustador era seu pescoço, que estava inclinado num ângulo impossível para qualquer ser humano. Ela não se mexia, não acompanhava os movimentos do grupo, apenas observava, como se não pertencesse àquele espaço. Após o ocorrido, muitos disseram que ela poderia ter sido uma entidade disfarçada, talvez até um zumbi. As autoridades analisaram as imagens, mas nunca conseguiram descobrir sua identidade. E o mais estranho, ela nunca mais foi vista. Número 18. Sorriso demoníaco, na plateia do VMA. Durante a transmissão do MTV Video Music Awards, enquanto os artistas se apresentavam e o público se divertia, as câmeras captaram uma mulher entre a multidão que causou calafrios em quem a viu. Ela sorria de forma completamente anormal. Seu rosto permanecia imóvel, com olhos arregalados demais e um sorriso esticado e congelado, como se fosse uma máscara. Quem assistia de casa notou a imagem e começou a compartilhar o clipe nas redes. Alguns diziam que aquilo era um demônio disfarçado de pessoa. Outros acreditavam que ela fosse uma criatura que assumiu a forma humana para se misturar com o público. O vídeo viralizou, deixando claro que, em meio à multidão, talvez nem todos sejam exatamente humanos. Número 19. Aparição demoníaca em carro no trânsito.
Em um dia comum de trânsito, um motorista parou no sinal e casualmente olhou para o carro ao lado. O que viu fez seu corpo gelar. No banco do motorista do outro carro havia uma figura com um rosto que parecia ter saído de um pesadelo, distorcido, com feições demoníacas e deformadas. A princípio, ele pensou estar vendo coisas, mas quanto mais olhava, mais claro ficava que aquilo não era um rosto humano comum. Alguns disseram que poderia ser um caso raro de alucinação, conhecida como Síndrome da Face Demoníaca. Mas, segundos depois, estranhos símbolos começaram a aparecer ao redor da figura, dentro do próprio carro. As imagens foram compartilhadas online, com muitos sugerindo que se tratava de uma entidade do outro mundo, disfarçada em plena luz do dia. Um verdadeiro pesadelo captado em plena via pública. Número 20. Entidade aprisionada em espelho misterioso. Uma mulher decidiu testar pessoalmente um espelho famoso por supostas aparições. Segundo histórias, o objeto era conhecido por atrair fenômenos sobrenaturais, como reflexos independentes e entidades ocultas. Ela se sentou em frente ao espelho, observando seu próprio reflexo por alguns minutos. De repente, sentiu um calafrio e percebeu que algo estava errado. Sua imagem refletida parecia ter uma expressão diferente da sua. Era como se o reflexo tivesse vida própria. Ela então colocou a mão sobre o vidro e ativou um dispositivo especial de detecção espiritual. O aparelho imediatamente detectou a presença de uma entidade maligna próxima. Foi aí que ela teve certeza. Havia algo aprisionado ali dentro, talvez uma alma antiga ou uma criatura de outro plano. Espelhos, segundo antigas crenças, são portais, e esse parecia realmente esconder algo do outro lado. Número 21. Sombra maligna muda de corpo diante das câmeras. Câmeras de segurança de um prédio registraram duas pessoas caminhando tranquilamente, lado a lado, em uma noite aparentemente comum. Mas, ao assistir à gravação, um detalhe arrepiante foi percebido. Uma silhueta escura, quase como uma fumaça viva, começou a se desprender lentamente de um dos homens. A sombra, visível e densa, deslizou pelo chão e entrou no corpo do outro homem, como se estivesse possuindo-o. A cena não parecia montagem ou falha da câmera. Quem assistiu ficou sem reação. Especialistas em fenômenos paranormais afirmam que aquilo pode ter sido a transferência de um espírito demoníaco de um hospedeiro para outro. O mais preocupante, o segundo homem seguiu andando normalmente, sem notar nada. Moradores aconselharam que ele procurasse ajuda espiritual imediatamente. Número 22. Zelador luta contra inimigo invisível. Durante a madrugada, um zelador fazia seu trabalho normalmente em um estacionamento vazio, varrendo o chão e organizando o local. Porém, uma câmera de segurança captou algo absolutamente fora do comum. De repente, ele parou, olhou ao redor e começou a girar sua vassoura com velocidade impressionante, como se estivesse lutando com alguém ou alguma coisa. Seus movimentos lembravam técnicas de artes marciais, mas ele estava sozinho. A maneira como se movia era quase sobre-humana, e seus olhos pareciam vidrados, como se estivesse em transe. Alguns acreditam que ele foi possuído por um espírito ou estava sendo controlado por uma força invisível. Outros sugeriram que poderia ter sido influenciado por uma entidade ninja ou um guardião sobrenatural. O que quer que tenha acontecido, aquilo não era normal. Número 23. Garota é sugada por portal de fumaça. Uma garota estava parada na calçada, olhando para o nada, quando uma formação estranha começou a surgir ao seu lado. Era uma espécie de anel feito de fumaça densa, com um leve brilho no centro. Ela olhava fixamente para aquilo, confusa, tentando entender o que estava vendo. Então, em um segundo, uma luz saiu do centro do anel e a puxou com força. Em questão de segundos, tanto a garota quanto o portal sumiram do local, sem barulho, sem rastro.
Testemunhas disseram que parecia um portal interdimensional se abrindo e levando-a embora. Alguns especularam que ela poderia não ser deste mundo e que aquilo era o momento em que sua origem a chamou de volta. O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas, todas tentando entender o que de fato aconteceu ali. Número 24. Morta abre os olhos durante funeral. Durante a cerimônia de despedida de uma mulher, sua família e amigos estavam reunidos ao redor do caixão, em silêncio, prestando suas homenagens finais. A atmosfera era pesada, mas nada prepararia ninguém para o que aconteceu a seguir. De repente, sem aviso, os olhos da mulher se abriram. Ela já havia sido declarada morta pelos médicos. O choque tomou conta de todos no local. Alguns recuaram assustados, outros ficaram paralisados. Enquanto discutiam se deveriam abrir o caixão por completo, os olhos da mulher se fecharam lentamente outra vez. Foi como se algo tivesse se manifestado por um breve instante. Alguns acreditam que o corpo ainda estava sendo usado por um espírito que se recusava a partir. Outros acham que ela nunca foi realmente humana. Até hoje, ninguém consegue explicar aquele momento sombrio. Número 25. Torcedora do Super Bowl com boneca de voodoo. Durante o jogo, uma mulher foi flagrada segurando uma boneca com o número 15, o mesmo de um dos jogadores. Ela fazia gestos estranhos com as mãos, como um ritual. Muitos acreditam que tentava amaldiçoá-lo. O clima na arquibancada ficou pesado. Número 26. Manequim que se move. Em uma vitrine, um homem viu um manequim virar a cabeça lentamente. Pensou que estivesse imaginando, mas viu de novo. Outros não notaram nada. Ele acredita que era um ser disfarçado de estátua, observando as pessoas. Em segundos, voltou à posição original. Número 27. A cópia de Cardi B. Após uma premiação, Cardi B dava entrevista enquanto, ao fundo, uma mulher idêntica a ela aparecia, distante e fazendo gestos estranhos. A internet explodiu em teorias. Alguns diziam que era uma bruxa ou metamorfoseadora controlando a verdadeira de longe. E aí, o que você acha de tudo isso? Coincidências bizarras, falhas na realidade ou sinais de que existe algo muito maior do que conseguimos entender? Deixe sua opinião nos comentários. E se você já viveu algo parecido, compartilha com a gente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!